Salmo 23, versículo do 1 ao 6. Meu pastor. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, Davi apresenta o nosso Deus como um pastor, um guia e um provedor. No Velho Testamento já havia uma predição do pastor em Gênesis. Quando Jacó chamou seus filhos, já estava próximo de sua morte, chamou todos os seus filhos, e ele chega no 11º filho, José, em Gênesis 49, 22 a 24, diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis, para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Então aqui ele profetiza das dificuldades que José passaria, mas que o Senhor estaria com ele, e os seus braços fortes e ágeis, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Então aqui nós vemos Deus já citado como pastor de Israel. Também Davi declara: o Senhor é o meu pastor. E no Novo Testamento Jesus também se declara: eu sou o bom pastor. Eu entrego a minha vida pelas ovelhas. Então, quando o garoto, ele sabia da responsabilidade de ser pastor. Davi sabia da responsabilidade do relacionamento entre pastor e ovelha, da responsabilidade do cuidado, pois ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele sabia da necessidade de cuidar dos predadores e também de prover água fresca e de prover pasto para a ovelha se alimentar. Então, muitos de nós sabemos que a ovelha é um animal inofensivo. Ela não consegue se autodefender, ela só sabe correr. Ela precisa ser defendida pelo pastor. Ela não tem capacidade de buscar uma nova pastagem para ela se alimentar. Quando acaba ali o pasto que ela se alimentou, ela acaba ficando por ali. Então ela precisa ser liderada pelo pastor para uma nova pastagem. Ela não tem instinto de busca de água. Ela precisa ser liderada pelo pastor aos poços de água e aos reservatórios, para ela poder matar a sua sede, para ela poder beber água. Então, note que ela é um animal totalmente dependente do pastor. Se ela se perde do rebanho, sobe uma montanha, se ela perder de vista o rebanho, ela não consegue voltar. Ela se perde. Agora, existem diversos animais com instinto aguçado para retornar ao lar. Por exemplo, o gato. O gato tem um enorme instinto para retornar ao seu ambiente. Você pode pegar um gato, colocar num saco, atravessar a cidade, soltar ele lá, vendado. O gato vai aparecer na sua casa uns 2 dias depois lá, mas ele consegue voltar para o lar. Difícil se desfazer de um gato. Jumento também é um animal com enorme instinto para retornar ao ambiente. A Bíblia fala em Isaías 1:3 que o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Ele sabe onde a comida está. Há uns anos atrás, em Israel, um ladrão montado num jumento, ele
furtou, cometeu alguns furtos, e a polícia foi atrás dele e acabou encurralando ele. E o que aconteceu? Aconteceu que esse cara desceu do jumento e fugiu, conseguiu fugir. Só que o oficial, muito esperto, ele esperou o jumento, deu a hora da comida do jumento à noite, o jumento pegou e foi para sua casa. E a polícia seguiu o jumento e pegou o bandido em casa. Então, esses animais citados, eles são muito diferentes da ovelha. A ovelha, ela precisa do pastor cuidando para ela não se perder e para ela conseguir retornar com segurança. Davi sabia que o pastor deve proteger a ovelha do predador. Lembra quando Davi foi levar o alimento para os seus irmãos que estavam em fronte de batalha, sendo afrontado pelos filisteus e pelo gigante Golias? Davi chega lá e ele olha aquilo e ele acha um absurdo, ele não aceita. E ele pede para entrar na batalha, ele leva uma bronca do irmão dele: sai daqui, eu sei que tu veio aqui para ir à batalha, tu não veio trazer comida, né? Aí ele fica: vocês já estão me perturbando, não posso fazer nada. E acabou que ele chega ao rei Saul e fala: rei Saul, não deixa ninguém ficar apavorado, porque eu vou lutar com esse Golias, com esse gigante. Mas você é apenas um garoto. E Davi chegou e disse assim: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu tirei a ovelha da boca de um leão e de um urso. Eu peguei o leão pela juba, arranquei a ovelha e matei o leão. A mesma coisa eu fiz com o urso. Matei o urso e salvei a ovelha. Então Davi sabia, tinha confiança em Deus. E a mesma coisa seria com esse gigante, com Golias. Ele já tinha experiência dele com Deus, já era um pastor. E ali, Davi assume um garoto, um pastoreio ali de Israel. Ele já assume, ele traz a paz para a galera que estava atormentada, estava com medo. Como uma mãe que cuida dos seus filhos, como uma avó cuida da sua neta. Ninguém vai mexer com o meu neto, com a minha neta. Ninguém vai mexer com o meu filho. Quem quer bater no meu filho? Quem quer fazer mal aos meus filhos? Como a mãe, como o pai cuida dos seus filhos. Os leões são fortes, mais fortes que as ovelhas. Mas o pastor, ele provê para as suas ovelhas. No Salmo 34:10, a Bíblia fala assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Então, o Senhor, ele me assiste, ele é capaz de cuidar de mim, ele me protege e ele está ali provendo para a minha vida. Muitos são mais fortes do que eu. Muitos problemas são maiores do que eu. Mas com o Senhor, como meu pastor, eu não temerei. Nós não temeremos. Versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Então, aqui já apresenta como um guia, apresentando já como um guia. Para a ovelha se deitar e descansar, precisa de algumas coisas. Por exemplo, ela precisa estar livre de pavor e medo. Medo do predador. Ela precisa estar livre de problemas com outras ovelhas. Livre de atrito, de estresse, desgaste com outras ovelhas. Ela precisa estar livre de moscas e de parasitas. E ela precisa estar alimentada, com a barriga cheia.
A gente se identifica, a gente também não quer deitar com medo, descansar. A gente tem dificuldade de descansar se a gente está com atrito, desgaste com outras pessoas. Se a gente está doente, se a gente está com fome. Então a gente se identifica com as ovelhas. Mas a beleza do verso é o quê? É que o pastor, ele faz a ovelha repousar ali em verdes pastagens. De uma forma segura, sem medo, sem atrito, sem desgastes, e livre de parasita e bem alimentada. É função do pastor. O pastor faz isso para o bem-estar das ovelhas. Lembra quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? O que Pedro respondeu? O que Jesus respondeu? Enche a minha igreja? Pedro, tu me amas? Pedro falou, sim. Jesus respondeu, vai lá e traz um monte de gente para a minha igreja? Foi isso que respondeu? Não. Jesus respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Cuida, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus faz isso para com as nossas vidas. Ele cuida e ele nos apacenta. E o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, um dia, na área de Samaria, estava descansando perto do poço de Jacó, quando veio uma mulher tirar água, e Jesus pediu a ela, dai-me água para beber, e ela diz, como você está me pedindo água? Você é judeu, eu sou samaritano. A gente não deve nem estar conversando. E Jesus, ele se revela a ela, ele revela que ela teve diversos homens e a pessoa que ela está agora não é nem marido dela, que ela vivia uma vida errada. E a mulher reconhece que Jesus é um profeta. E o que acontece? Jesus, ele traz aquela passagem. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Mulher, eu tenho algo para te dar. Se tu me conhecesse e me pedisse, tu ia receber a melhor água que existe. A água viva, de vida eterna. Então, uma vida sedenta, uma alma sedenta, uma alma sem paz, ela só encontra refrigério em Jesus. O perdão do pecado, a comunhão restaurada em paz com Deus, uma nova vida, uma vida eterna, comunhão com o corpo de Cristo. É a água viva que Jesus nos fornece. E vida eterna. Então, nós estamos aqui para servir você. Nós estamos servindo você, estamos alimentando você. Diversas pessoas vão ensinar aqui, esse mês, para alimentar as nossas vidas. E nós somos atacados quando estamos preparando o estudo. Mas também vocês são atacados. Nós somos todos atacados. Sempre encorajem os irmãos a ouvirem a palavra de Deus. Porque o que sustenta a nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia fala, exaltarei a minha palavra acima do meu próprio nome. Então, a palavra de Deus, ela tem poder por si só. E graças a Deus que nós falamos a palavra de Deus aqui. Só que muitas vezes existem atritos entre as ovelhas, como nós estudamos. Existem atritos, discussões, talvez discussões políticas, talvez ofensas que ocorrem, que faz o irmão deixar de ouvir a palavra. Faz o irmão deixar de ver a igreja. Então, sempre encoraje os irmãos a ouvirem da palavra de Deus. Nós somos pecadores, somos falhos, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira. E ela tem
uma missão. É nosso papel nos esforçarmos para a gente manter um vínculo da paz. A Bíblia fala em Isaías 55, 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, a água ela tem um objetivo pela chuva, ela irriga o solo e faz brotar, a semente faz florescer e faz a manutenção da vida, para ela produzir semente e pão e tudo mais. E a palavra de Deus também tem a sua missão. Ao você declarar a palavra de Deus, há uma missão também pela palavra de Deus. Ao você declarar a palavra de Deus, há uma missão que ela deve cumprir, que ela vai cumprir, que ela tem um propósito, ela segue um propósito. Jesus traz a mesma figura, João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, agora é o nosso pastor, na sua grande obra, grandiosa, que foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado pela minha, pela tua iniquidade, e para nós repousarmos como ovelha, em paz, o castigo que nos trouxe a paz recaiu sobre ele. Uma vez eu vi uma pessoa falando, não, o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Provavelmente ele olhou a lei e ele olhou a graça e não entendeu. Mas tem algo aí no meio. A Bíblia fala o quê? Ferirei com ferida de inimigo. Jesus foi ferido. Ele teve que pagar para que eu e você pudesse ter repouso, pudesse ter paz com Deus, pudesse ter o perdão, a reconciliação. Isso tudo foi provisão do nosso pastor, que dá a vida pelos seus amigos, que dá a vida pelas ovelhas. Versículo 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui, agora é como guia. Agora que é como guia. Né? Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Apresentado o nosso Deus como guia. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com dois caminhos que temos que tomar uma decisão. A gente não sabe qual caminho seguir. Se bom ou se o melhor. E a gente não sabe exatamente o que é o melhor entre o bom e o melhor. Por que a gente não entrega para Deus? Então, por que a gente não deixa nas mãos de Deus? Ou então a gente tem um problema com filho ou parente. O médico diz, ó, não tem mais jeito. Está tomado pela doença. O médico tentou de tudo. Vamos entregar para o nosso bom pastor. Ele cuida desse problema. Ele é capaz de cuidar do problema. Se a gente olhar para o problema e focar nele, é capaz de ele crescer de um jeito que a gente perde Jesus de vista e o problema consome a gente. Ao contrário, se a gente olhar para Cristo e ver que Cristo é poderoso para tratar essa questão, esse problema, essa situação, Cristo vai ficar grande e o problema vai ficar pequeno. Isso é entregar a Deus. Isso é entregar a Deus. Olhar para o poder de Cristo em relação a qualquer problema que você enfrente na sua vida.
Então, um bom pastor, graças a Deus, ele endireita as nossas veredas. Em Provérbios 3, 5 e 6, a Bíblia fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, a gente muitas vezes se debate com isso, mas olha como é importante a gente estudar a palavra. Porque conforme a gente estuda a palavra, a gente vai buscar aplicar a palavra às nossas vidas para andar corretamente na vereda de Deus. Mas a gente é tentado muitas vezes a o quê? Agir de acordo com o nosso próprio entendimento. Né? Por exemplo, aquele versículo: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas quantas vezes a gente fica irado tentando fazer justiça? Ou então aquele outro versículo: a resposta ríspida, ela gera contenda, mas a palavra branda acalma reis. Quantas vezes numa discussão a gente responde à mesma altura e já perde o fio, né? Resposta ríspida gera contenda, já gera contenda. Agora, a resposta branda, ela acalma uma discussão. Ela acalma uma briga. Então, a palavra do Senhor, ela nos endireita. E o Senhor nos endireita. Entregue ao Senhor o seu dia, o seu trabalho. Peça para o Senhor te guiar nos seus afazeres, no seu dia a dia. Uma vez, uma professora da APEC, há uns 10, 12 anos atrás, aqui na igreja, ela falou assim: quem ora mais, trabalha menos. E ela quis dizer que se você põe nas mãos do Senhor, o Senhor vai trabalhar com você. E ele vai agir, ele vai fazer. Você vai ser espectador. Você trabalha menos porque o Senhor está trabalhando contigo. O coração alinhou por meio da oração. Teu coração alinhou com o coração do Pai. Nada pode nos arrancar das mãos de nosso Cristo. Em João 10, 27 e 28, a Bíblia fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, o Senhor te conhece, e você ouve o Senhor. E o Senhor te deu vida eterna, e você não vai perecer. E você está com as mãos agarradas no nosso Deus. E nada pode separar você do amor de Deus. Muitas vezes o diabo ele é capaz de chegar e te envolver. Falar: Deus não te ama. Se o teu business, o teu negócio não está dando certo, Deus não te ama. Ah, se teu filho faleceu, Deus não te ama. Ah, se você perdeu um emprego, então Deus não te ama. Então o diabo ele tenta fazer de várias formas, por meio de situações que acontecem na sua vida, trazer a mentira de que Deus não te ama. E é mentira, porque Deus te ama. Te ama tanto que nada é capaz de te separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a dificuldade que você passa, nem o perigo, nem a tribulação, nem demônio, nem anjo, nem qualquer coisa criada é capaz de te separar do amor de Deus consolidado em Jesus Cristo. Então, esse versículo diz: guia-me. E o Senhor é o nosso guia. Mas nesse guiar, a gente vai passar por momentos difíceis. Como diz o versículo 4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, Deus está me direcionando no seu caminho, mas um dia eu vou passar
por um vale de treva e de morte. A morte é uma realidade para cada um de nós. Ainda em dezembro, eu passei de moto na casa de um familiar, passei na frente de uma prima minha, dei tchau para ela, ela me deu tchau, sorriu. E umas 2 semanas depois, eu estava fazendo o funeral dela. Uma pessoa da minha idade. Ela faleceu, felizmente. Teve uma doença, teve um aneurisma, né? Acabou falecendo, ao lado da filhinha de 12 anos, aproximadamente. E nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes não dá nem tempo de se despedir. Mas para a gente que é do Senhor, que é cristão, a presença de Deus costuma ser muito forte na proximidade da morte. As últimas reflexões, o próprio Deus ali próximo a você, te confortando. E agora você indo para os mistérios desenhados pelo Pai. Valeu a pena, né? Como diz o louvor. Vai valer a pena estar com o Senhor. Então a treva, a escuridão, a sombra, ela não tem substância. Você não chega no seu quarto escuro com uma toalha e fica batendo a toalha para a escuridão ir embora. Não, você acende a luz e a escuridão some, né? Só que se entrar algo ali entre a luz e você, vai ter uma sombra. Ou seja, a sombra ela só existe se houver uma luz brilhando do outro lado. E o que vai acontecer com você e comigo quando a gente passar por esse vale? A gente vai passar por meio dele, só que a gente vai sair na luz do reino de Deus. Nós vamos sair na luz de Cristo, naquilo que ele preparou para nós, que a gente tanto conversou aqui na igreja. Então nós não devemos olhar a morte como uma derrota. Ah, ele não teve fé. Onde ele falhou? Todos nós estamos destinados a morrer da nossa última doença ou de um acidente. Mas não é tão ruim assim se você é um filho de Deus partir desse mundo. Não é tão ruim assim, pois estaremos na presença do Senhor. E no versículo 5, ele diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então, meu amado, Davi, ele tinha muitos inimigos. Preço da liderança. Se você é uma pessoa de projeção, você vai ter muitos amigos, mas você vai ter inimigos cruéis também. As pessoas se polarizam. Grande parte te ama e pode ter uma parte que te odeie. Então, Davi tinha muitos inimigos que sempre estavam tentando apavorar Davi. Preço da liderança dele. Prepara um banquete e mostra que o Senhor está comigo na frente deles. Tu me honras ungindo a minha cabeça. O pastor, ele usava o óleo para cuidar, para tirar os parasitas ali, cuidar em relação a parasitas das ovelhas. E quando ele fala aqui, o Senhor me unge com óleo, capacita para ir à frente de diversos problemas e ultrapassar problemas da vida. E o meu cálice transborda, significa o quê? Eu cheio da presença de Deus, cheio de Deus. A bênção corre nas minhas veias. Outras pessoas são abençoadas com a nossa presença. Acontece isso com a tua vida, eu sei, acontece com a minha vida. As pessoas querem dão abertura para receber de Deus, porque eles veem Deus em nós. Então você se torna cheio de Deus. E as vidas são tocadas por meio da sua vida. Aquela pessoa que mora perto de você, aquela pessoa no seu trabalho, ela é tocada porque o Espírito está agindo sobre a sua vida. O próprio Cristo está agindo em você. Sabe, aquelas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas também, para cuidar de nós. A gente vai ver aqui no versículo 6,
Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e fidelidade. Como eu disse, às vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas, às vezes não está nem aqui na igreja, mas são pessoas aí fora, às vezes não é nem cristão, e essa pessoa abençoa a gente tanto. Só pode ser o próprio Deus cuidando de nós. Pessoas fazem coisas por nós, muitas vezes, que a gente não faria. Misericórdia, né? Você não merece, mas Deus está mostrando alguém fazendo algo por você. Então, a bondade acompanha a sua vida, o cuidado de Deus acompanha a sua vida. Deus põe pessoas incríveis para te ajudar e você deve agradecer ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Existem pessoas que me ajudam, às vezes não são nem cristãs, e eu olho aquilo e fico, Deus, só pode ser o Senhor, Pai. Só pode ser o Senhor abençoando as nossas vidas. Deus cuidando de nós. O próprio cálice transbordante faz isso, né? Cria essa conexão. Quando a minha vida aqui chegar ao fim, eu irei para a casa do Senhor, como ele diz no verso. E aqui a gente vê o nosso provedor, o Deus como provedor. Uma provisão não só aqui na terra, mas uma provisão eterna. Deus preparou um provisionamento eterno. Não acaba aqui para cada um de nós. Essa é o que a sua palavra diz. Sua palavra verdadeira. Então, meu amado, a morte é uma sombra. O que é a morte para o Filho de Deus? É uma sombra que passa pelas nossas vidas. Vai passar pelas nossas vidas. Se o Senhor não arrebatar antes a sua igreja. E essa é uma passagem muito popular, que abençoa milhões de pessoas. E é muito bom saber e conhecer que Deus é o nosso pastor, que Deus é o nosso guia e que Deus é o nosso provedor. É muito bom começar o ano sabendo que há alguém que cuida de você, que há alguém que ora por você, que há alguém que não te acusa, mas que assumiu o seu erro e te trouxe para a comunhão com o Pai. Amém. Vamos orar agora. Senhor Jesus, obrigado pela provisão, Deus. Obrigado por ser o meu pastor amado, por ser o nosso pastor, tão bondoso, tão doce, nós sendo maus ainda. Senhor. Obrigado por comprar a nossa causa, Senhor. Sofreu amargamente pelos nossos pecados, Pai. E eu só tenho a te agradecer por o Senhor nos guiar, por o Senhor nos amar, pelo Senhor cuidar e pelo Senhor prover para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E um pensamento final. Talvez você não sinta que Deus é seu pastor. Eu te encorajo, então, a você orar para que ele endireite a sua visão. Ele quer ser o seu pastor. Às vezes você tem que entregar para ele o controle da sua vida. Ele governa a sua vida. Ele quer governar a sua vida. Essa é a maior verdade. Que Deus quer cuidar de nós, quer ser o nosso pastor, nosso guia. Amém.